Olá você, ligado aqui nos canais da Rádio Praia FM, direto dos estúdios Costa Norte. Quem vos fala é Paulo Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fabcast. E hoje estamos aqui, como você já sabe, meu nome é Peterson Fernandes e estamos aqui hoje com Carla Moya, professora bióloga e divulgadora científica. Divulgadora científica. Esse nome sempre trava na minha cabeça um pouquinho aqui, tá? Tô pegando a mãe aqui. Por favor, se apresente pra gente. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui no Fabcast. Eu me chamo Carla Moya, como você disse, sou bióloga de formação. Atualmente eu atuo como professora de Ciências e Biologia na Educação Básica e também sou divulgadora científica. Vamos começar, eu queria pegar, até que a gente estava conversando antes aqui, só para introduzir o assunto, divulgadora científica. Divulgar ciência, de maneira resumida, o que um divulgador científico faz? Para começar. Bom, como você mesmo disse, né, o nome por si só, ele explica. Mas a ideia do divulgador científico é tornar a ciência aquela que é feita no meio acadêmico, que muitas vezes é difícil de se entender, é complexa, e aí fica distante da sociedade, fica distante da população, é você tornar isso um conhecimento mais acessível. Uhum. É como se você fosse um tradutor da ciência. Perfeito. Né? Então, você vai tornar numa linguagem mais acessível, mais visual, para que toda a sociedade compreenda aquele conhecimento científico, que, na verdade, pertence a todo mundo, né? Não é somente aos cientistas. Sim. É o que combina perfeito, já que você é professora, então você justamente vai compartilhar todo esse conhecimento com ensino fundamental ou ensino fundamental 2 e ensino médio também. Ensino médio também. A gente tem um caso, assim, que é na nossa própria faculdade. Se os professores lá chegassem com a linguagem jurídica pra gente direto... Esquece. Não ia dar. Não ia funcionar. Não ia funcionar. E me fala um pouco sobre sua formação e sua experiência na área. Como é que foi? Como é que você chegou aqui hoje? Como é que você chegou aqui? Longa história. Estão com tempo? Claro, com certeza. Bom, muitas pessoas, às vezes, elas querem ser algo, né, desde a infância e tudo mais, mas eu não cogitei durante um bom tempo da minha vida ser bióloga, ser divulgadora científica. Na verdade, eu quis ser algumas coisas, né, desde atriz, bailarina, até trabalhei com técnicas verticais, rapel, essas coisas. E aí, depois que eu me formei no ensino médio, lá em casa não era uma alternativa, né, se formar no ensino médio já ir diretamente para a faculdade. Uhum. Então, fui trabalhar. E aí, uma gama de empregos, assim, trabalhei em bingo, trabalhei numa série de coisas e fiquei um bom tempo no comércio. Eu fiquei trabalhando uns 4 anos numa livraria na minha cidade. Eu sou de Ribeirão Pires, né, que é aqui no ABCD paulista, né? E chegou um momento, eu estava ali com 24 anos, e aí eu falei, poxa vida, realmente eu vou querer ser atendente de livraria pro resto da vida, e não que isso seja um problema, né? Mas sim. Isso não estava me saciando. Propósito, né? Não tinha um propósito. Eu estava ali vivendo os dias, mas eu não tinha um propósito. E aí eu falei, ok, no auge dos meus 24 anos, eu falei, o que eu sempre gostei na vida e eu nunca dei muita atenção, né? Eu falei, bom, eu sempre gostei de fazer coisas artísticas, eu sempre fui ligada muito a questões artísticas, não somente teatro, dança, mas também questões manuais, artesanato, sempre fui muito criativa. E eu também sempre gostei muito de bicho, né, de natureza. Eu fazia trilha, eu desde criança era curiosa, ia lá, ficava observando horas os bichos no jardim, e eu falei, putz, gosto de bicho, gosto de artes, tenho aí 2 opções, ou fazer ciências biológicas ou fazer artes plásticas. E aí eu decidi naquele momento seguir como profissão a biologia e deixar artes plásticas por uma questão mais de hobby, que inclusive é uma coisa que eu sigo até hoje, né? E foi aí que eu fui prestar vestibular e fazer ciências biológicas, mas foi meio que esse o caminho da coisa. São quantos anos de faculdade? Na faculdade que eu fiz, que foi no Centro Universitário Fundação Santo André, no momento em que eu fiz, eram 4 anos de segunda a sábado, eu fazia no período noturno e o sábado era até o horário do almoço. É legal que ela falou, que eu até já falei em outros programas aqui, um negócio que meu pai sempre me falava, a primeira faculdade que a gente faz, o primeiro trabalho que a gente tem, nem sempre é o que a gente quer, é o que a gente pode, né?
Então, isso é legal. Eu, quando era pequeno, eu também pensava muito em ser biólogo. Eu sempre gostei. Eu fui criado no meio do mato, né? Então, desde os 5, 6 anos de idade, meu pai me levava pra dentro do mangue, me levava pra poder passear no meio da mata. Nossa, e vocês aqui, né? Quintalzinho. Pegar trilha, muita coisa. Então, eu sempre gostei muito. E eu sou aquele cara que é meio curioso. Eu gosto de estudar aquilo que me causa curiosidade. Ou medo. Por exemplo, o medo por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha uma certa aracnofobia. Eu não podia ver essas aranhas mata-mosca, que eu saía correndo. Não conseguia. Só que aquele medo fez com que eu pesquisasse, que eu olhasse as aranhas, que eu começasse a tirar foto das aranhas. Então, foi algo que desde pequenininho eu sempre gostei de fazer. E aí, hoje em dia, eu consigo pegar uma aranha na mão, eu venci o meu medo através da minha curiosidade por elas. Só que eu desisti de certa forma, eu ainda pretendo, só que não para seguir como profissão, cursar biologia. Hoje eu faço direito, acabando direito, iniciando meio que por hobby mesmo, continuar esse certo estudo dentro da biologia, porque é algo que realmente me encanta. Você que já está na área, concorda comigo na questão de aqui no Brasil ser complicado a área da biologia em questão financeira? Antes de eu enveredar para essa sua questão, vou dar uma observação aqui em cima do que você falou, né? Que você falou que você sempre foi curioso, muito, né? Quer seja pela vontade de aprender, né? Quer seja pelo medo que te leva a isso. E esse é o princípio motivador de muitos cientistas, não só biólogos, mas também outros cientistas de outras áreas, né? Que é você ser curioso, né? É você gostar de aprender, gostar de conhecer as coisas por si só, não porque você tem uma obrigação para saber aquilo. Você tem prazer em saber como as coisas funcionam. Então, isso já é uma faísca ali, né, do cientista. Agora, realmente, né, não é novidade que a questão da ciência no Brasil, ela é complicada, né, não somente para o biólogo, mas para cientistas de outras áreas, o químico, o físico, o geólogo, enfim. Tem muitas instituições maravilhosas, boas, instituições, inclusive, que às vezes a gente tem lugares de outros países vindo visitar para ver como funciona. Por exemplo, como é o caso do Instituto Butantan, né, que vem pessoas de universidades de outros países para ver como que funciona a questão do instituto, a questão da vacina, da produção, enfim, todas essas questões. Mas, ainda mais antes da questão da internet, a gente não ficava sabendo disso, né? Do que se faz de ciência no Brasil. Junto um pouco daquela nossa síndrome, né, do... Como é que fala? Não é do vira-lata, né? Então, a gente não vê o Brasil como um polo importante produtor de ciências. E isso vai desde a população, passando pelo poder público, passando pela educação, né? Então, por exemplo, quando eu penso em toda a minha vida escolar, salvo um ou outro professor que eu tive, quase nenhum mostrou realmente a importância de você aprender ciência, né? De como aquilo é importante para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que é uma construção de pensamento. Né? A gente tem uma base, assim, não é só o poder público, é também e principalmente, porque é dele que vem o fomento, né? É dele que vem o primeiro reconhecimento no sentido financeiro da coisa mesmo, né? Não é barato você fazer estudos, isso demanda tempo, isso demanda custos. Equipamentos, né? Vou só pegar o caso da mais recente, acho que é Tatiana Coelho, eu acho. Sim. Que foi, não sei se você está sabendo que o Brasil desenvolveu um método para você curar tetraplégico e paraplégico. Não sei se você está sabendo dessa, não sabia? Teve uma doutora que ela conseguiu 25 anos de estudo, ela encontrou uma proteína, a cada 10 pessoas que ela aplicou, 6 recuperaram os movimentos. O cara era a gente perdeu a patente. E a gente perdeu a patente. O cara era tetraplégico e em questão de uma semana ele já estava andando, movimentando tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele tinha sofrido um acidente de moto, se não me engano. Ele até foi com ela no Danilo Gentili depois. E olha só para você ver como é complicado. 25 anos e a gente perdeu a patente dessa proteína. Ou seja, qualquer outra pessoa do mundo, qualquer outra empresa do mundo pode copiar o que ela fez, patentear e a gente vai ter que pagar para usar. Algo que a gente inventou. Né? Então, é uma coisa, na verdade, é um pensamento que a gente tem que mudar.
na sociedade brasileira. Que nós temos, sim, cientistas muito bons. A gente tem, sim, reconhecimento internacional numa série de coisas. Sim. Muitas coisas a gente não fica sabendo, né, enquanto população, mas que a gente precisa incentivar e exigir que essa seja uma área que seja vista e desenvolvida, porque isso representa crescimento para o nosso país e para a sociedade mundial como um todo, a depender da descoberta que você faz, né? Então, a gente tem matéria-prima, a gente tem espaço, a gente tem todas as coisas necessárias. Falta realmente um reconhecimento real, né, dessa área. Qual que é a sua parte favorita da sua área hoje? Olha... Eu acho que, e aí vem uma série de outras coisas, né, que provavelmente vocês vão abordar. Eu acho que é realmente falar sobre, sabe, é a divulgação em si mesmo. É assim, eu adoro estudar, né, eu não parei em nenhum momento, nem depois da minha formação, nem nada, não somente, estou fazendo uma pós, não, mas fora isso, né, mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito de falar o que eu aprendi, eu gosto muito de trocar, né, então eu estou falando, o outro vem, traz uma coisa que eu não sabia, aí depois eu vejo e aquilo acrescenta mais um pouquinho ali de conhecimento. Então, eu acho que de tudo, o que eu mais gosto é de ensinar, né? No sentido de divulgar. E depois ver o retorno disso. Eu acho que, assim, é o maior prazer que eu tenho na minha profissão é ver o retorno, sabe? E é muito bom. Você, dessa vez. Vamos falar do mito? Eu tô encucado com isso Fala. desde uma... Ai, sabia gente, que você ia querer falar isso. É o tal do negócio da orca? Não. Ah, tá. Não tem nada a ver com orca. Como eu falei, eu sempre fui muito curioso. Lá vem. Ele veio com essa conversa hoje de manhã. Dentro do carro. Não, imagina Você não sabe responder, né? Imagina eu ter Eu acho que eu dormido. tenho a resposta, mas vamos ver se você concorda. Imagina eu ter dormido tarde amanhã, ele me liga, eu tô cansado, ainda tô acordando, aí ele vai e me vem com essa história. Pode ir. Ó, quando eu era pequeno, meu pai, a gente viu uma cobra numa água, meu pai falou assim, relaxa, toda cobra, por mais que ela seja peçonhenta, se ela entrar na água, ela tá sem veneno. Ela não é peçonhenta se estiver dentro da água. Aí passou, eu falei, mas como assim? É porque a cobra, ela tira o veneno numa folha antes de entrar na água. Uau! Aí eu, tá bom, cresci com isso. A vida inteira eu falei, cobra d'água não tem veneno. Qualquer cobra que tiver na água, se ela tinha veneno, ela não tá sem. Aí beleza, aí eu fui descobrir que uma das cobras mais peçonhentas do mundo, ela é da água. Aí eu falei, não é possível. Ela é aquática. Aí eu falei, alguma coisa tá errada. Eu cresci com uma crença errada aqui. Fui pesquisar. Cara, isso é um mito de um pescador que disse que viu uma cobra despejar o veneno em cima de uma folha, dar um mergulho, voltar e puxar de novo o veneno. Olha, tipo uma pochete que ela deixa pra entrar na água, né? Cara, isso não faz sentido nenhum. Não é possível que seja isso. Alguma cobra talvez faça isso? Não, que eu conheço, assim, cara, desconheço. Eu achei surreal, eu rachei o bico, liguei pra esse cara aqui indignado. Só pra falar eu cresci com uma crença uma vida inteira. Ainda bem que nesse meio tempo você não encontrou nenhuma cobra d'água. É verdade. Pra testar ali a sua, né? Já pensou você ali sem coragem, já, né? Valente pegando a cobra. Cara, ainda bem, que sorte. Mas é muito gostoso essa vontade. Eu não sei se você sente isso na questão da biologia. Com certeza. Porque tudo, não é só tipo aranha ou cobra. Eu tenho uma questão de hiperfoco. Então, eu vejo algo que me deixa curioso, seja de futebol, seja de direito, seja na biologia, qualquer área. Eu olhei, gostei, eu passo uma semana lendo sobre aquilo. Então, é muito... Eu entendo você, eu te entendo. Eu gosto de pato. É isso. Pato? Olha. Qualquer coisa que você me perguntar de pato, eu vou saber, porque eu amo pato. Mas só com pato também, não é? Esses bichos que você inventa de aranha, cobra. Não, eu gosto de pato. Se for ganso, aí já Ganso não... já tem um certo preconceito, entendi. mas assim, pato é minha área, eu prefiro pato. Bom, você fez uns estágios também, né? Sim, quando eu fui entrar na minha faculdade, né, eu
tinha que fazer numa instituição privada, porque na época, eu acredito que até agora, né? A USP ali, né? As federais estaduais perto da minha casa, elas eram período integral. Então, eu tinha que trabalhar meio período e fazer a faculdade à noite. Então, precisava ser numa privada, né? E aí, vi lá no manual do estudante, a nota do ENAD, nananina. E a fundação estava com uma nota legal e a mensalidade também era muito boa, porque a fundação é meio pública, meio privada, então isso já ajudava, né? E minha irmã fazia a fundação. E aí, quando eu fui entrar, como as aulas eram de segunda a sábado, eu não podia continuar trabalhando no comércio, porque era de segunda a sábado, né? Então, no sábado ia ser o problema. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né, para pagar a faculdade? E aí minha irmã falou, olha, a fundação, ela tem uma série de bolsas, né? Você trabalha naquilo e você ganha a bolsa. Então, dá uma olhada, né? Já entra com essa coisa em mente para você ver aí como é que vai ser. Eu falei, beleza. E foi a melhor coisa. Porque até então eu não tinha uma real noção de como era uma universidade, né? Foi sua primeira experiência? Foi minha primeira experiência. Eu tinha feito técnico na ETEC lá da minha cidade. Então, 3 assim... anos, né, que ela falou? O quê? A faculdade? 4, Não, foram 4 4. anos. É. E aí eu entrei e já fui assim na inscrição, eu já fui ver o que tinha. E na época ela tinha programas de bolsas diversos e você podia acumular. Eu não sei se é assim agora. Então chegou um momento que eu tinha assim umas 3, 4 bolsas, né? Eram todas de valores pequenos e juntando tudo dava. E era assim, uma era para iniciação à docência, que é a bolsa PIBID, que é uma bolsa governamental, que é justamente te ensinar a ser professora. Essa é a ideia, legal. né? Então, eu ia uma vez por semana numa escola estadual em Santo André e aplicava oficinas para a turma. Então, a extração de DNA da banana, como que é produzida uma proteína. Você fazia uns trabalhos e cada dia era uma coisa, né? O pessoal legal. da faculdade até brincava, que falava que eu era o Julius, que eu tinha né? E aí teve a Sabina, e praticamente todos duraram, durante os 3 primeiros anos da minha faculdade, eu fiz praticamente todos simultaneamente. E aí o 4º ano, eu me reservei para fazer a minha monografia. Então, eu só fiquei com o PIBID e no 4º ano eu peguei o FIES, né, que é um empréstimo estudantil. Sim. E aí eu fiquei só com o PIBID e aí eu tinha os dias livres para fazer a minha monografia, né. Teve a Sabina, que é uma escola-parque que tem em Santo André, que é uma espécie de catavento. É um museu científico, né? E aí eu era monitora, o que foi muito bom, assim, para minha experiência como uma pessoa que passa informações, né? Que passa informações científicas. Porque você aprende a adequar a linguagem. Então, você pode falar de vírus com uma criança de 3 anos e com uma pessoa de 60 anos. Que é um pouco involuntário até quando você sabe do assunto, você falar de um jeito mais técnico. Realmente você acaba tendo que ser treinado para conseguir falar de uma maneira que ser acessível, as pessoas consigam entender com facilidade. É instintivo, né? Acaba sendo a gente falado. Então, foi ótimo nesse sentido, em questão de conhecimento. Teve o estágio, que daí foi voluntário, que foi no Museu de Zoologia, que era no laboratório de paleontologia, né, de estudos de fósseis, né? No caso, o foco desse laboratório era de dinossauros, mas poderia ser de outras coisas, como outros répteis, como tartaruga, crocodilo, plantas, enfim, né? E aí eu até cheguei a escavar, fui a campo, tudo, foi bem legal. Acho que tem umas fotos de lá, vídeo, né? Querem jogar aí, por favor? Agora eu fiquei surpreso. E eu acho que quem tá assistindo também ficou surpreso em saber que você gosta de dinossauro. Também porque adoro. Um pouco discreto com a camisa do Jurassic Park. Suspeita. Não. Bom, e aí agora eu já não tô lembrando mais, mas assim, tiveram alguns que foram muito significativos. De todos, eu acho que o PIBID, a Sabina e o Museu de Zoologia foram, assim, durante a faculdade, os mais significativos. A exposição... E você gosta bastante dessa parte de dinossauros? Sim, gosto muito, muito. É bem bacana o prédio do museu, que ele foi construído para ser um museu de ciência natural, então ele tem vários detalhes na fachada de animais, de plantas. E além dele ter a parte de divulgação, ele tem a parte dos laboratórios.
Então é Caramba, onde as muito pessoas legal. fazem estudos de peixes, de répteis, principalmente da fauna brasileira, né? Aquilo ali é impressão minha, é aquele bicho preguiça gigante. Aqui, a preguiça gigante, ali também. É, pô, E bicho aqui preguiça. também. É brasileira, né? Essa daí? Tem outros lugares, mas o Brasil, ele teve esse tipo de fauna, né, essa fauna gigante, bem representativa. Então, tinha a preguiça gigante, tinha tigre-dentes de sabre, tinha o gliptodonte, que é um Olha tatu ali, que ali gigante. já é o Instagram já, mas olha lá, você pegar, imagina uma um preguiça desse bichão, hein? tamanho. Imagina você pegar comparado com a pessoa ali, ó. Imagina você trombar com um bicho desse. Nossa, cara. É um bichão. Legal. Aí Eu aqui não tem um sabia- carnotauro com eu os não sabia que tinha bracinhos esse dele. carnotauro. Tem, pô, bonitão. É muito bacana. bonitão. E eles têm épocas, né, em que a exposição está aberta, provavelmente deve estar. E é um valor super acessível, é bem bacana, assim. Pelo Eles não tanto ficam que- abertos o ano inteiro? Então, de tempos em tempos tem uma mudança, né, na exposição. E aí tem um período de recesso. Não necessariamente anual, mas eu sei que essa exposição aqui, ela é relativamente nova. Eu fui no final do ano passado. Acho que foi. Ou foi na metade do ano. Metade do ano passado. E vi essa exposição. E tá muito bacana, assim. Eles Trabalhou colocaram um quanto tempo acervo belíssimo. Foi do final de 2000, metade de 2011, que foi meu primeiro ano da faculdade, até dezembro de 2012. No caso, não foi até 2013, foi até 2012. Mas vale a pena pelo tanto de cultura, ô Pet, que você adquire visitando um lugar desse. Uma vez no ano que você for, você vai lá, provavelmente lá tem os guias lá que vão com você falando também, né? Eu acho que para fazer a visita guiada você tem que fazer um pedido, assim, pedido, né? né? Mas a exposição em si, assim como muitos museus aqui no Brasil e no mundo, elas estão sendo formuladas cada vez mais para o visitante conseguir fazer uma autovisita. Uma autovisita, né? sim. Então elas são bem autoinformativas, tem bastante recurso audiovisual, né? Então você consegue absorver muita coisa sozinho mesmo, Eu lembro quando né? eu fui na USP, na época do ensino médio, foi muito legal, foi a oficina de profissões lá, e era muito legal, inclusive eu quase fui engenheiro de materiais por causa dessa oficina, tá? Quase que não fui pro direito. E lá era legal que tinha uma exposição justamente com crânios, com coisas assim do fundo do mar, e era legal que tinha alguns lá que você podia pegar pra tocar, e você pegava, você tocava, você olhava. Aí eu lembro que eu tava com uns amigos e o cara lá falou, então, esse daí que você tá tocando tem não sei quantos anos. Acho que era, sei lá, uns 100, uns 200, sei lá. Tipo assim, na hora eu olhei aquilo, a menina tava com o negócio na mão, eu falei, peraí, isso daí é mais velho que eu, minha mãe, minha avó, e ela tá tocando nisso. E você tá deixando, se ela deixar cair aqui, você tá deixando isso acontecer. Mas é uma experiência que você olha e você fala, cara, é muito legal. É muito legal. Acho que lá você não pode tocar, de preferência, né? Não vai fazer que nem que nem acontece nos desenhos que desmonta o dinossauro se alguém tocar. Não, em Ubatuba, não é antigo, né? Mas é um aquário que tem lá em Ubatuba, que eu acho bastante interessante. Eu não sei se os daqui deixam fazer, os de São Paulo deixam. Mas lá em Ubatuba, o que acontece? Tem a exposição, tipo, ouriço, esses bichos assim mais ali do fundo do mar ali. Sim. E eles deixam você fazer o toque naqueles animais, a esponja, Legal. eu acho que não os animais venenosos, né, do mar, Preferência não. mas assim, que causa uma certa curiosidade em querer tocar, em querer ver como é que é. Tem uma pessoa ali pra te acompanhar ali no momento ali, mas você vai lá, você pega, você levanta, você faz carinho. Já pegou uma raia já na mão? Não. Não? Já quase pisei em uma, mas não peguei. Tem Passei muitos longe. lugares que às vezes você não pode fazer o toque direto. A gente chama, que nem esse no caso, que são animais marinhos, né? A gente chama de tanque de contato. Na Sabina, inclusive, tinha um, agora não está podendo mais tocar. Mas eles usam também muito a questão da réplica, né? Sim. Então, inclusive, era uma das coisas que eu fazia lá no Museu de Zoologia, que é você tentar fazer uma cópia, usando resina e outros materiais, o mais perfeito possível daquele material que está sendo exposto. Então, às vezes, você não pode, por exemplo, tocar num fóssil
do dinossauro, que às vezes nem exposto tá no laboratório, né? Mas tem a réplica ali para você ter uma ideia de como que era a textura, né? Sentir sim. mais ou menos essa sensação, assim, E também né? porque tem fósseis que são muito sensíveis também, né? Sim. O toque, por exemplo. Sensíveis, raros. Já não dá pra cada um. E também porque contamina também, né? O óleo da mão ali, de você ficar passando tempos em contaminando. tempos. Mas aí, então, 2016, você veio pra Bertioga. Sim. Então, Vamos, né? eu sou pouco fã dessa. Eu amo pouco essa cidade. Eu sou pouco fã. Mas eu quero saber por que você veio pra Bertioga, o que você achou, o que você tá achando da cidade. Tá gostando? É bom saber, Eu vou completar né? 10. Na verdade, em março agora. Vou completar 10 anos de Bertioga. Será que isso já me faz uma caiçara ou não? Acho que não, né? Não, o que faz a gente Acho caiçara é o amor que a gente tem por esse lugar aqui, né? Querer desenvolver aqui, querer ver esse lugar crescendo, esse lugar maravilhoso. Verdade. Que inclusive, a gente já teve conversa aqui que Bertioga é realmente uma raridade aqui em questão de biologia, fauna, flora. Que a gente... Eu faço propaganda mesmo, viu? Baixada Santista Bertioga é Não, mas melhor tem que fazer mesmo. que a gente é muito avantajado nisso daí. Então eu queria saber o que você achou, por que você veio. Ok. Bom, eu conheço Bertioga desde da infância. Eu vinha pra cá passar veraneio, né? Com a minha família. A gente vinha de 6 em 6 meses. Sempre gostei, mas era aquela visão de turista, né? Me formei em 2015. Do final de 2015 até 2016, eu fiquei no Butantan, né? Era um programa que é o Programa de Aprimoramento Profissional, que é uma especialização. E eu fiz minha especialização em divulgação científica e educação não formal em museus, né? E era um contrato de 1 ano. Então, acabou 2015, acabou o meu contrato, e por mais que eu tenha sempre... Quando eu estava na faculdade e eu fiz o estágio... Desculpa, eu não já ter ido direto ao ponto, mas para você entender... Não, tudo bem. Tudo bem. Que eu fiz esse estágio no Museu de Zoologia, eu queria ser paleontóloga. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com esse ímpeto. Eu quero ser uma bióloga paleontóloga, então eu quero estudar pré-história, né? Animais pré-históricos. E... Quando eu entrei no Museu de Zoologia, por mais que eu tenha adorado aquilo e convivi com pessoas incríveis, eu percebi que eu estava muito atrás. Porque eu tinha 24 anos, eu não tinha inglês. Na verdade, é um negócio que eu estou começando a ter agora, sabe? Então, eu estava muito despreparada porque eu vi que as pessoas que conviviam comigo lá, pessoas maravilhosas, inclusive o Pirula, o Bruno Augusto, eu cheguei a trabalhar com eles lá, né? Inclusive, né, eu não sei se eles vão ver, mas Bruno, um beijo, Pirula, um beijo. E sou eternamente grata ao Bruno, porque ele fez Fundação Santo André, e ele foi fazer uma palestra na Sabina. E eu assisti essa palestra e ele falou que ele era paleontólogo no Museu de Zoologia. No final da palestra, eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu queria ser paleontóloga. O que eu tenho que fazer? Quais os livros? O que eu tenho que ler? E ele me deu A gente conversava por e-mail e ele deu uma série de dicas, tudo. E quando abriu a vaga de estágio, ele falou assim, Carla, abriu uma vaga de estágio voluntária no Museu de Zoologia. Você não quer vir tentar? E eu fui, fiz a entrevista, tudo, e consegui. Então, assim, né, gratidão eterna. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas que tinham a minha idade, elas estavam terminando o mestrado. Entendi. Né? Elas tinham inglês fluente e não tem problema nenhum nisso, mas eu percebi assim, ok, eu vou terminar a graduação com 28 anos. Se eu ir direto para o mestrado... Vamos colocar aí uns 2, 3 anos de mestrado, chutando baixo, né? Então, eu vou terminar com uns 32, 31. Se eu for direto para o doutorado, o resumo da ópera vai bater uns 40 anos e aí eu vou estar terminando a minha vida acadêmica. E eu precisava trabalhar, né? Então, eu vi que naquele momento aquilo não era uma possibilidade. Né? E foi aí que eu fui para a divulgação científica. Eu falei, beleza, eu não posso ser diretamente paleontóloga, então como é que eu posso trabalhar com isso? Como é que eu posso não me distanciar disso? Falei, divulgação científica. Foi aí que eu fui para toda a questão da educação não formal, formal, em museus e assim por diante. Acabou Butantan lá, 2016, início, né, de 2016, eu falei, ok, e agora? Vou para a sala de aula? Eu queria, mas eu não estava pronta. Sabe, assim, aquela coisa, assim, eu nunca tinha sido realmente professora.
Eu não tinha tido uma turma minha, eu recebia turmas na Sabina, eu ia no PIBID, aplicava a oficina, mas ser professora eu nunca tinha sido. Isso me deu um medo danado. E aí eu fiquei meio perdida, né? E eu decidi ser professora porque, na minha opinião, um dos melhores lugares para você ser divulgadora científica e trabalhar toda aquela ideia da ciência no Brasil é dentro de uma sala de aula. Com certeza. Né? Então, eu queria, mas eu tinha medo. E aí, na época, eu estava num relacionamento, esse rapaz que eu também estava, ele estava descontente no serviço dele, ele trabalhava em Santos, tinha uma oportunidade de vir para Bertioga, né? Ele pediu uma transferência e vim para Bertioga. Minha família tinha uma casa aqui que estava fechada e estava dando problema e tal, e eu estava ali meio que no limbo, né? Fiquei uns 2, 3 meses no limbo. Aí vamos para Bertioga? Aí a gente já resolve tudo, né? Já ocupa a casa, a gente alugou a casa da minha família, você já pede a sua transferência e eu vejo se eu consigo lá dar aula ou trabalhar como guia. Vou ver o que a cidade tem a me oferecer. E aí eu vim em março de 2016 para cá. Quando eu cheguei, eu estava um pouco arredia com tudo. Eu não conhecia a cidade. Né? Eu vinha, mas era da casa para praia, da praia para casa. Então, eu não conhecia a cidade. Eu nunca tinha morado sozinha, assim, né? Tendo uma casa minha, tudo. Então, eu fiquei um pouco... Não sei o que eu faço. Beleza, bateu uns 2 meses, falei, vou entregar currículo. Entreguei em todas as escolas que eu via, eu entregava. E também entreguei em comércio, porque eu falei, se nenhuma escola me chamar, eu preciso trabalhar, né? Tenho experiência em comércio, então vamos para o comércio. E aí, quando deu agosto de 2016, eu vim em março, deu agosto, aí uma escola privada daqui me chamou, e é a escola que eu, na verdade, estou até agora. Muito legal. Né? E uma das coisas que eu faço ali, que eu aprendi a fazer ali, e que eu pretendo, em todas as outras minhas experiências que eu for ter como professora, é a questão da Feira de Ciências. Né? Então, eu estou desde 2016, eu já fiz 8 edições de Feira de Ciências. Parou na pandemia, né? Tiveram essas questões, tudo. E tem tudo a ver com o meu projeto de vida mesmo, né? O que eu espero academicamente, profissionalmente de mim, né? Então... Eu vi que tem essa pergunta, posso já adiantar? Com certeza. Claro, fica à vontade. Então, a ideia das feiras de ciências, né, a importância delas é você divulgar a ciência, dessa vez não para os alunos, né? Porque eles estão dentro da sala de aula, eles estão vendo aquilo com você, eles veem questão de mudança climática, os bichos e a anatomia humana, eles veem isso, né? Mas a ideia das feiras é tornar os alunos divulgadores científicos. Né? Então, eles estão ali exercitando o ensino. Eles ensinam, eles educam, eles mostram. E é levar o conhecimento científico para quem não tem acesso. Né? Então, já aconteceu diversas vezes da gente receber outras escolas da cidade, né? Escola municipal, escola estadual, que às vezes não tem um laboratório, que às vezes tem um laboratório, tudo, mas, poxa, nunca viu aquilo daquele jeito. Né? Então, a ideia da Feira de Ciências é levar para os estudantes de outras escolas, mas também para os avós que às vezes vão e ficam sabendo, né? É ampliar, é amplificador. A feira é feita dentro da instituição? Não, já tiveram algumas vezes que foi no Lions, né? E algumas vezes na escola ou em outros salões também. Mas é aberto ao público, né? Acontece uma vez por ano e é aberto ao público. E aí tem temas diversos. Então, cada ano é eleito um tema central e todos os trabalhos conversam com aquele tema central. Né? Pelo menos é assim que a gente faz lá. Quando eu estudava ainda na escola, não era no Lions, mas era lá na escola, eles abriam um portão, aí qualquer um podia também entrar lá para ver. Era legal também. Legal essa parte. Eu lembro que tinha um menino lá que ele ganhou, lógico, porque foi genial o que ele fez. Mas foi legal que ele fez um braço, é um braço mecânico, que com uma seringuinha, tipo, ele tinha várias seringas aqui de água e ele ia fazendo assim e o braço ia movimentando. Caramba. Cada uma que ele puxava e tal, aí ele pegava um container aqui, aí ele ia, jogava pro outro lado, aí ele ganhou. Na época eu achava que o meu ia ganhar, que era uma da hora. Eu coloquei frango na Coca-Cola, aí o frango ficou tipo... sei lá, desmanchou. Fica assim. Flexível. Se você pegar o frango e colocar na Coca-Cola, depois de um tempo você consegue, tipo... no caso, você não quebra, você
Eu esqueci o nome da palavra, eu tô fazendo assim. Ele fica flexível. Ele fica flexível. Não, mas você entorta ele, verdade. Você entorta ele. Eu tô tentando lembrar essa palavra. Aí entorta. você queria ganhar do braço Entorta. mecânico do menino entortando frango. Sim. Curioso. Eu tô tentando, Né? mano. Interessante, Eu tentei. né? Pô, mas foi muito legal, cara. Foi legal. Essa é a minha experiência com feira de ciência. Que eu lembro. Ah, tinha vulcão também. Sempre tem vulcão. O vulcão sempre tinha, eu lembro. É, gente, é assim, é incrível. Principalmente quando você pega um sexto ano, que você fala, olha, esse ano a gente vai ter aula prática em laboratório. A primeira coisa que eles falam, a gente vai fazer vulcão. É, o vulcão, assim, ele povoa o imaginário das pessoas, né? Assim. Eu lembro que tinha Participei do OBA, né? Participei do OBA, tinha a Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Ah. E a gente fazia foguete com garrafa PET. Era mó legal, cara. O foguete é muito alto, tipo assim, muito alto. Papo de... Sabe aquele campo de futebol que tem ali no Rio da Praia, ali na... Sim. Então, Que liga Rio Santos e Anchieta ali, né? Meu, o negócio foi alto, foi de uma ponta a outra daquele campo, cara. É legal essas feiras de ciência. E eu era pequeno, eu era, sei lá, quantos anos, eu tinha uns 14 anos. Era muito legal, cara. Realmente, tipo, ajuda a criança E a se causa bastante desenvolver. curiosidade, que é então, muito é importante sensacional. também. Olha, vocês dois fizeram relatos aí de experiências que vocês tiveram com ciências ao longo da vida de vocês e que marcou. Às vezes vocês não pensam nisso todo dia, tipo, nossa, meu foguete de pet, né? Mas é um negócio que, olha, só estimular que ficou registrado. Então, às vezes, se a gente realmente levar para esse lado... Não é lúdico da coisa, mas assim, você mostrar o quanto aquilo pode ser bacana, Com certeza. né, realmente inspira, né? E se não inspira a ser cientista, pelo menos é algo que você vai guardar, que você vai gravar, né? Naquele momento que você fez o osso de galinha na Coca-Cola, ok, passaram anos e agora você talvez não lembre os detalhes, mas quando você apresentou, você entendia e você sabia pelo menos o geral do porquê que aquilo acontecia, Sim. né? E você também soube, porque você soube ensinar. Com certeza. E isso é muito bacana, né? Ver esse processo acontecendo, né? Sim. Vai você. Vai você. E hoje em dia, com toda essa tecnologia, porque assim, de certa forma, a tecnologia, a internet, ela ajuda muito a pesquisar. Que nem eu, quando fiquei curioso, eu usei a internet para adquirir um certo conhecimento e matar minha curiosidade e tal. Mas muita gente não usa desta forma, então acaba atrapalhando ali na hora do ensino em si, de conseguir dar aula e eles estarem focados na sua aula, tipo, separar o aluno da internet pro que você está passando. O celular tá de dando trabalho em conhecimento. sala de aula? Pergunta que não quer calar, né? Olha, eu acho que quando teve falando da questão do celular, né? O antes, né? Quando não estava proibido ainda, eu acho que era... houve um momento proibido ali... Por lei, é proibido em sala Por de lei, aula, tá a não ser proibido. que tenha fins pedagógicos, do tipo, o professor vai usar por alguma razão. A gente vai registrar os insetos, né? Mas Inclusive, fora acho que isso, não usa pode. exclusivo da escola, né? Não é nem o pessoal dos alunos, né? Então, eu acho que daí depende de cada instituição, né? Não sei direito, assim. Mas houve ali uns 2 anos antes de ter a proibição que realmente a coisa estava ficando esquisita, assim, sabe? Aquela coisa que eu estava lutando ali e às vezes você podia fazer aquela aula incrível, maravilhosa, mas assim, é muito difícil você competir, né, com um recurso ali que ele as ferramentas, né, principalmente as redes sociais, tudo, elas são criadas para cativar, né? E a aula, o professor, por mais que você goste daquela matéria, você goste daquele professor, o professor ele é criado para entediar no sentido de estar no imaginário das pessoas. Sim, estereótipo, né? O estereótipo. É a aula. É o professor. E às vezes não é nada disso, mas você já vai com aquela predisposição, né? Tipo, não. Então, houve um momento que a batalha estava complicada. Estava difícil. Né? Realmente estava difícil. Por mais que você pedisse para guardar, era aquilo. Você virava as costas quando você olhava um menino que estava com o celular na mão. Embaixo da carteira. Embaixo da carteira. Né? E assim, gente, eles arranjam formas absurdas de camuflar a coisa
o que fica na cara, né? Mas, assim, estava complicado. Numa aula de 50 minutos, você passava metade da aula chamando a atenção por conta disso. Não, isso mesmo. Até mesmo quando você pega a pessoa, você tem que parar a aula para falar, meu, então, às vezes você está numa linha de raciocínio, aí você tem que tesourar, e aí perde tudo, e atrapalha, né? quem tá prestando atenção também. Você perde os dois, né? Pois é. Aí teve, né, a implementação da lei e tudo, e no começo foi complicado para eles compreenderem que, na verdade, não é punitivo. A ideia não é punir, né? Ninguém está de castigo. É porque o adolescente, a criança, mas o adolescente também e a gente só entende isso depois que a gente fica mais velho, sabe? E porque eu era uma adolescente que achava que sabia tudo, né? Eles acham que eles são autossuficientes. Mas eles não entendem que o fato deles não estarem respeitando os momentos da coisa... Então, tem um momento para conversar, para dormir, para mexer no celular ou qualquer coisa assim. Tem um momento que ele tem que desligar tudo e ele tem que prestar atenção. Querendo ou não. Não é só nas coisas que ele gosta. Porque a vida não é assim. Sim. A gente não faz só o que a gente gosta, né? Quando eles estiverem na faculdade, vai ter a matéria, o professor que ele ama de paixão, e vai ter a pessoa que ele não gosta da matéria, enfim. Sim. E ele vai ter que fazer, né? Pelo bem ou pelo mal, né? Mesmo que ele faça o mínimo, ele vai ter que fazer, né? Tem professores, cara, que eles passam esse sentimento. Não sei se já teve aula com o professor Ricardo de filosofia. Um abraço para ele, inclusive. Um abraço. Quando ele falava de de filosofia, você sentia alegria. Então, eu acho que isso também é muito importante pro professor, mostrar aquela paixão que ele tem. Não é chegar na sala de aula, passar a matéria e já era. Tem muitos professores que conseguem jogar para fora o sentimento do que é aquilo que ele está fazendo para você. Quando ele está satisfeito e feliz... Desculpa, gente. O quanto ele está feliz de estar te passando aquele conhecimento. Eu acho que isso também atrai o aluno para o próximo, porque eu digo isso por experiência em sala de aula, como aluno, é que existia professores que todos os alunos paravam e ficavam assim, ó, olhando. E tinha professores que chegavam na sala e ninguém dava atenção pro professor. O que eu acho errado, mas... de certa forma, entendeu? É compreensível. Exato. Sim. Minha mãe é professora. Então, não assim... tive aula com ela. Eu tive... Não, porque ela deixou... Quando ela... Você tem quantos anos? 26. Sim. Então, quando ela deixou de dar aula, era o ano que você estava nascendo, mais ou menos. Eu não conseguia não dar atenção para ela. Eu tive aula com ela em casa, né? Mãe professora, ela acabou me dando aula em casa. Não conseguia não dar atenção pra ela, porque de um lado tava o livro, do outro lado tava o chinelo. Então não dava. Espontânea pressão, né? Não dava. Não tinha opção de ficar. E também não tinha. O celular não era tão problema como é hoje em dia. Então, beleza. Mas se eu olhasse, o passarinho passou, já tome na cabeça, entendeu? Mas a minha mãe, ela é professora e ela dava aula particular. E eu lembro, sei lá, meados de 2016. Eu tinha 12, 13 anos, eu lembro dela falando que ela dava aulas particulares, ela ia na casa lá das pessoas pra dar aula lá, e ela falava, esse celular vai acabar com a educação. Esse negócio de celular vai acabar com a educação, vai ser um problema. Você escuta o que eu tô falando, vai ser um problema. Tá todo mundo se perdendo no celular. Dito e feito, 2026 estamos aí, né, com o problema do celular agora. Quer dizer, não mais, né? Agora tá mais suave, assim, né? Eu não temo a tecnologia. Né? Eu acho sim que ela é importante, eu acho sim que ela pode ajudar demais e é uma ferramenta maravilhosa. Poxa, é incrível você estar falando de uma coisa abstrata, como, por exemplo, como que se faz uma cópia de DNA. Uhum. E aí você simplesmente pegar e projetar lá em tempo real na sala de aula, usando a internet ali do seu computador, uma animação que tem no YouTube de um DNA sendo copiado. Sim. Né? Sim. Então, eu acho, sim, que a tecnologia, a internet, enfim, todas essas ferramentas que vêm juntos, elas são maravilhosas. Mas eu acho que tem que ter maturidade para mexer, né? Com certeza. Né? Assim... E não dá para exigir maturidade da galera do fundamental, Aos poucos, né? Eu acho assim, uma criança, para ela aprender a andar, ela tem que ser exposta lentamente à prática de andar, até ela aprender a andar, a correr, a pular, né? E eu acho que não é diferente com a tecnologia. Você tem que ir apresentando aos poucos, através como uma ferramenta
de lazer, mas também e principalmente como uma ferramenta útil, né? Hoje mesmo a gente estava conversando lá na sala dos professores sobre a questão do chat, né? E aí eu peguei e falei, nossa, eu tava com dúvida numa coisa, porque acontece, né? Sim. E eu falei, eu peguei, fui ali no computador e dei uma olhada rapidinha e falei, né? E aí falaram, nossa, mas e os alunos verem? Eu falei assim, não, eu acho até interessante. Porque, primeiro, ele vai ver que o professor ele também tem dúvida, e que dúvidas são normais. Com certeza. É humano, né? Ninguém sabe tudo, né? E outra coisa, ele vai ver como se usa corretamente, porque você não está pedindo a resposta, né? Você está ali com uma dúvida pontual que ele vai te dar uma informação para você construir o seu conhecimento, que é diferente de você ir e querer que a máquina mastigue tudo por você, né? Então, a questão eu não acho ruim, mas eu acho que tem que ser apresentado a eles a forma correta de usar e que não dá para usar o tempo todo, em todos os lugares, em toda situação. Eu acho que tem momentos e momentos e a gente tem que saber dosar, como tudo na vida. Imagino que a pandemia, então, foi uma maravilha, que então, a gente teve essa questão que, assim, a gente tem os alunos antes da pandemia e pós-pandemia, pré e pós-pandemia, assim, e realmente mudou o perfil, principalmente daqueles que pegaram ali bem no... eles não eram, 9, 10 anos, ou a alfabetização foi muito complicada, né? Então, assim, foi um mal necessário, mas a gente não pode negar que refletiu, sim, e refletiu no pensar. As gerações antes da pandemia, eu sinto que elas não tinham tanta preguiça de pensar quanto agora. E não porque, eles são preguiçosos, é porque eles ficaram muito tempo realmente tendo ali à disposição a máquina pensando por eles. E aí eles têm que aprender a pensar. E detalhe, na pandemia, a gente não tinha a inteligência artificial ainda tão em foco. Imagina. Então, eu lembro das provas na pandemia, a gente buscar não sei se você vai lembrar... não, você não estava... Eu ia falar, não sei se você vai lembrar. Você não tá... Desculpa essa gafe. Nossa, você me desculpa. Mas eu lembro que a gente pegava no Brainly. Você lembra? Tinha um Brainly. Você pesquisava, e nem sempre, a Aninha tá aqui com a gente, aqui, ela tá falando das câmeras, mas eu tô falando com ela aqui, que tem um Brainly, que você pesquisava, às vezes a pessoa não te dava a resposta que você queria, às vezes você pesquisava na internet e você não encontrava. Hoje você tem literalmente uma pessoa, inteligência artificial, que te dá a resposta certa, porque mesmo que a gente pesquisasse antes, o que já era muito fácil, tinha a verdadeira possibilidade de você não encontrar exatamente do jeito que você queria. Ou nada deixava o aluno mais desvirtuado do que ir no Brainly e não ter a versão premium dele e a resposta tá censurada. Exato. Ela tava ali na sua mão e você não conseguia ver. E hoje é de graça a IA, né? E ela te dá a resposta que você quer. O que você pergunta, ela vai direto ao ponto no que você quer. Então eu imagino que... Ainda bem que não juntou as duas coisas, né? Pandemia e IA, porque aí eu acho que seria uma catástrofe. O fim da humanidade. Aí acabou. Aluno assistindo uma aula virtual com um boneco criado por IA. Porque eu lembro, eu não lembro quem foi que me... Não lembro, foi alguém de muito de idade que falou isso comigo. Eu ia falar que foi minha avó, mas tudo eu jogo pra ela, não foi ela que me falou. Vou jogar pro meu avô agora. Porque... Mas eu não lembro, que a pessoa falou, agora que esse negócio de internet... Na época que surgiu a internet, foi quase, foi bom, mas por outro lado as pessoas começaram a pensar, a gente tá passando uma linha aqui que, então, a propaganda era essa. Todas as informações do mundo você vai poder acessar lá da sua casa. Todo mundo vai ser um gênio. Todo mundo vai ter um mestrado, um doutorado, um PhD. Todo mundo vai ser um Albert Einstein. Pronto, não teremos. O Albert Einstein vai ser fichinha. Agora. As caveiras do Albert Einstein. E aí assim que estamos em 2026 e... Aumentou o número de gênios no mundo? Tanto usar acho que não foi. Eu acho que a questão não é... O problema não é usar a inteligência artificial. O problema é você usar a inteligência artificial para fazer uma coisa que você não sabe totalmente. Por exemplo, eu preciso fazer um relatório. Uhum. Eu sei fazer um relatório. Eu não quero fazer um relatório. É diferente. Entendi. E aí você pede para o chat fazer para você. Por uma questão também de otimização de tempo.
Fazer uma Ele é uma petição ferramenta inicial, para né? isso e não tem problema usar nesse sentido. Agora, o problema é você mandar o chat fazer um relatório quando você não sabe fazer o relatório. Você nunca vai saber. E você nunca vai saber. E E se você você nunca vai souber saber. usar a ferramenta, em vez de você pedir para ele fazer, Me mostre como. me mostre um modelo. Me dá um modelo editável, né? Pra eu jogar as Entendeu. informações Me dê lá. dicas, né? Coisas assim que é você saber o como fazer e não pedir para a ferramenta fazer totalmente para você. Agora, se você já sabe, um abraço. Eu tava tendo essa conversa com um amigo meu que ele é personal, ele fala, tanto de gente que vai lá na inteligência artificial fala, me faz uma dieta de uma semana aí, mas a pessoa não entende por que ela precisa de proteína, por que ela precisa de carboidrato, que ela pode substituir, por que ela precisa de fibra, como que o corpo dela usa caloria, como que ela vai medir o tanto de caloria que ela... Não, ela só vai lá e pede uma dieta por uma semana sem entender o porquê daquilo. E aí ela se atrapalha toda. Então, realmente, atrás dos porquês é importante. Uma questão que eu falo há muito tempo para os alunos e é bacana até para falar para o público, né, para o pessoal da FAB e tudo. Por exemplo, você está lá no seu último ano da graduação e agora você tem um chat. E tem um negócio na graduação que é assim, né? Capirotístico, que é o trabalho de conclusão de curso, famigerado TCC. Hoje em dia é muito fácil você chegar lá no chat e você lançar lá para ele, ó, faz aí. Faz meu TCC. Né? Talvez ele não faça tudo, mas assim, o negócio de você sentar, ter que digitar, ler texto, citação, nananã, ele vai fazer para você, né? Mas eu acho que a gente, como ser humano mesmo, sabe? Principalmente à medida que a gente vai crescendo. Quando a gente está na escola e a gente cola e faz esse monte de coisa que todo mundo já fez na vida, Com certeza. né? O problema não é fazer de vez em quando. O problema é o hábito. Né? Tá mal Você passa a fazer com toda. Você vai fazer. E você vai passar, provavelmente. Você vai se formar. Mas que tipo de profissional vai ser você? Você Né? não vai ser. Se você passa no ensino médio, colando em tudo, não estudou nada, a pessoa não sabe nada, ela se safou. Ela foi para graduação e ela conseguiu se safar. Ok, tá? Talvez só você saiba disso, você e sua consciência. Mas uma hora você vai chegar na prática ali. Sim. Você vai ser um arquiteto, você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser um biólogo e tantas outras profissões importantes que a gente tem aí. E que tipo de profissional você vai ser? Aquele que não sabe nada. Uma hora o chat não vai fazer as coisas para você. Pode ver que a preocupação é tanta que a gente fez uma OAB pros médicos também, né? Pra ter certeza que Entendeu? eles podem passar. Uma hora, ninguém vai ali injetar um soro na veia do seu paciente. E você não vai saber injetar. E você vai matar as pessoas. Então, a gente tem que ter uma ideia, principalmente quando a gente atinge a fase adulta e vai para a graduação, que é que tipo de profissional eu quero ser. Porque você vai ser, não importa se é do comércio, não importa a área. Você vai ter uma responsabilidade social sobre aquilo. E se você não souber, você vai prejudicar alguém em menor ou maior instância. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Não é que você não pode usar, você não pode fazer, mas você tem que entender até onde você vai, porque você tem que saber as coisas. Porque você vai ter que fazer aquilo na prática. E você não vai saber. Né? Então, tem essas questões. E é isso. E para nossa área, que é o direito, eu e ele, a gente faz faculdade lá de direito. Para nossa área, então, ainda tem a OAB, né? Que a gente ainda tem que fazer a prova para passar. Mas a gente vê problemas, a gente já teve, né? Desde o início já problema. Falando Com isso. com o professor Thiago Alder, mandar um abraço aí para ele também. Beijo, um abraço. Ele fala que existe o advogado e o advogado. O advogado. O advogado. O advogado é aquele do chat. Aquele que você falou, não consegue dentro do curso, por causa de cola, por causa de procrastinação, entre outras coisas. Se forma, dá uma estudada bem de leve ali na UB, às vezes nem vai para a UB, mas tudo que faz é na base do chat GPT. E não é usando como ferramenta para auxiliar, é usando, o formado é o chat GPT, entendeu? Então, a gente que faz nessa área, que a gente mexe com algo muito importante da vida do outro, que é a nossa liberdade, muitas das vezes, ou financeiro, ou um médico, por exemplo, que mexe com um bem mais valioso da vida, que é a vida. Então, tipo, é isso. Não, mas inclusive, Entendeu?
Eu acho que na parte da biologia, como que tem afetado essa parte de inteligência artificial, tecnologia? Como é que está afetando a área da biologia no geral? Porque o estudo não tem como você jogar para IA, né? Olha, assim, né, na questão de pesquisa mesmo, eu não sei te dizer com certeza, porque eu, no momento, não estou trabalhando com pesquisa, Sim, né? Eu acredito que, no sentido dos pesquisadores sérios, a IA está contribuindo, né? Justamente porque eles provavelmente sabem como usar como uma ferramenta de auxílio, não uma ferramenta executora, né? Agora, assim como talvez, e aí é suposição minha, tá? Esteja acontecendo na graduação, porque isso está acontecendo também no ensino básico, né? As gerações futuras é que preocupa. Porque se você está tendo biólogos que estão se formando agora e que estão fazendo curso na base da IA, então o que preocupa não são os profissionais que já foram formados antes da IA. Porque eles sabem fazer. Bem ou mal, porque em todas as profissões a gente vai ter quem é bom, quem não é normal, coisa da vida, sim, né? Mas sabe fazer. Agora, e as gerações que a gente vai ter pós-IA, né? Profissionais de todas as áreas, essa é a preocupação. Né? Porque eu imagino, então o problema não seria nem exatamente a qualidade do trabalho, mas se a pessoa vai saber trabalhar ou não. Tipo, já é um passo antes. Eu acho que sim. Caramba, tá, ok. Então ela tá melhor que a gente, então, porque tem gente que vai se formar, vai passar na OAB e vai ficar usando o ChatGPT. Mas a vida inteira tem colegas que se formaram comigo, assim, com outras turmas, que eles passaram na base da cola. Mas talvez não sejam profissionais que, se os meus professores conhecessem, eles contratariam. Né? Bem, Carla, uma última pergunta aqui. Para aqueles jovens que estão se interessando pela ciência, que têm essa vontade, mas têm medo ali do mercado aqui dentro do Brasil, que é uma preocupação, no geral, que conselho você daria para eles? Ok. Eu acho que, primeira coisa, né, isso para qualquer um, faça o que você gosta. E isso não é demagogia, é verdade. Às vezes você não consegue fazer o que você gosta naquele momento. Mas pense em formas, em caminhos alternativos que em algum momento você vai conseguir fazer o que você gosta. Por quê? Porque a vida já carrega um monte de problema, principalmente a fase adulta. E você ter que acordar todo dia para fazer, dia após dia, durante boa parte do seu dia, uma coisa que você não gosta, na minha opinião, é uma existência muito triste. Sim, afeta tudo, né? Afeta a família. Afeta tudo. Então, dentro do possível, primeiro ponto é faça o que você gosta. Uma vez que você gosta daquilo, se dedique. Realmente, sabe? Se você encontra dificuldades, vá atrás de ferramentas, de pessoas, de auxílio e insista naquilo. E, se possível, e para mim, na minha experiência profissional, isso mudou tudo, respire aquilo que você está cursando. Então, você está fazendo faculdade, dentro do possível, respire aquilo, trabalhe com aquilo, vá atrás de oportunidades para que você entenda aquilo não somente na teoria ou no que algumas aulas práticas te mostram, mas que você veja aquilo na vivência mesmo. Né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque você sai da faculdade preparado e ciente do que você vai encarar. Então, faça o que você ama, se esforce para você ser bom naquilo que você faz e, se possível, respire aquilo que você faz. É aquela frase, né? Quando você trabalha com o que você gosta, você nunca mais trabalha. É verdade, você não trabalha. Tem dias ruins? Tem, gente. Lógico. Mas eles são mais suportáveis porque você está fazendo o que você gosta. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Bem, Carla, o papo tá sendo maravilhoso. Mas a gente tem tempo para respeitar aqui também, porque o nosso programa também passa na rádio e aí eles encaixam bonitinho lá. A gente tem um limite, mas espere o próximo convite, tá? Pode aguardar o próximo convite. Não cansei vocês? Na verdade, é muito pelo contrário. A gente normalmente sempre fala que...
vai embora, você vai, aí a gente vai voltar e fala, puta, cara, tinha uma pergunta que eu queria fazer pra ela, esqueci, cara. Nossa, eu queria ter perguntado outra coisa. Eu nem falei das orcas. Você me prepare antes dessas orcas, por favor. Tenho muita curiosidade sobre. E isso sempre acontece, né? Gente, puta, cara, seria bom se eu tivesse feito tal pergunta. Eu ainda sobrou pergunta que eu queria fazer, então não tenha dúvida, pode esperar o próximo convite. Você tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. E isso é muito legal. Feliz pelo convite. Fiquei muito contente, muito lisonjeada. Foi um prazer aqui participar com vocês. E a gente que agradece você de ter vindo. A gente sempre dá um espacinho no final para, se você quiser, olhando para a câmera, falar ou suas redes sociais ou algum lugar que você queira que as pessoas sejam direcionadas. Se não, também tudo bem. Não. Os 3 números do cartão de crédito. Às vezes a chave Pix. Quem sabe, né? Não, mas tudo bem, não tem, tudo bem, beleza, sem problema. Então, queria agradecer aqui o meu companheiro Pet, que finalmente a gente está voltando a apresentar o programa junto. Apresentando um programa o outro, daqui a pouco ele apresenta 2, eu apresento um. Vocês estão fugindo. Não, a gente fez as contas, a gente ficou um mês sem... A gente ficou quase um mês sem apresentar junto. Sim, Ele vinha. Mas esse ano, né? Essa é a segunda vez esse ano. É verdade. Então já a gente tem que começar a equilibrar. Mas acontece, é muito trampo, é muito trabalho. Faculdade, bastante coisa envolvida aí. Olha, não tem melhor coisa do que estar na casa dos 20 e viver isso. Com certeza. Porque, olha, gente, depois da energia... Insistem em falar que eu tenho 21, complicado. mas eu tenho 16. Eu tô chegando nos meus 19 já. Já estamos de idade, já, imagina. Queria agradecer aqui o pessoal do estúdio que tá aqui com a gente, o pessoal, o Controle Luiz aí, Aninha. A gente tem alguém ao vivo aqui hoje também, que é o Caio. O Caio. Queria agradecer a toda a produção aí, o pessoal, que a gente fica com a parte fácil. Nós sempre falamos nos programas, a gente fica com a parte fácil, quer sentar aqui e conversar. Tem toda uma equipe aqui por trás, o pessoal da fotografia, o pessoal das redes sociais, mas é lógico, tem alguém mais importante nisso tudo, que é você que está assistindo. Ele olhou assim, não, eu tava falando com a câmera. Assim, que eu voltei pra câmera. Queria falar com você, que você que assiste a gente, você é a peça-chave aqui disso tudo. Queria agradecer você que assistiu até o final. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que gosta do assunto. E agora a gente está apresentando de sábado, né? Agora que está sendo? Sábado às 8 horas. Sábado às 8 horas. Fique ligado, aguarde o próximo episódio e lembre que a gente só está começando. Obrigada, gente. Adorei.